por que razão os veículos elétricos têm crescido em vendas, nas alternativas dos brasileiros, nas alternativas do mundo e o interesse também das montadoras em ampliar o portfólio de produtos para que esses carros cheguem com essa configuração? Legal. Eu sou apaixonado por carro elétrico, já trabalho com carro elétrico há muito tempo já. Então, assim, quando a gente olha para o cenário mundial, existe uma demanda por redução de emissão, né? Isso todos nós sabemos que as montadoras são pressionadas para reduzir as suas emissões. Então, esse é o primeiro motivo pelo qual o carro elétrico é fantástico, né? Redução de emissão de carbono. Exatamente. Para contextualizar quem está nos assistindo, o processo inteiro tem muita emissão de carbono e o gás carbônico acaba ferindo sob diversas formas a natureza, a nossa atmosfera, e é parcialmente causador desse processo de mudanças climáticas que estamos vivendo. E a gente precisa diminuir isso. Exatamente. Fechado parênteses. A indústria automotiva passou e está passando por uma transformação incrível, né? Então, são novos carros, novos formatos. Então, hoje os carros, eles são diferentes do que a gente convivia lá no passado. Então, as próximas gerações vão conviver com esses carros de uma forma completamente diferente, né? São carros semi-autônomos, autônomos, eletrificados, né? Conectados. Então, isso já é um grande atrativo para os carros elétricos, que eles já nascem diferente do que nasceram lá. Então, a maioria dos carros elétricos, eles já nascem elétricos, então eles já nascem mais tecnológicos, eles já nascem de um formato diferente. Teve muitos carros que a plataforma virou de combustão para elétrico, sim, até os híbridos, mas a maioria dos carros, eles já nascem elétricos, eles já nascem mais tecnológicos, né? O número de peças usadas num carro elétrico é infinitamente menor do que num carro a combustão, então isso também é sustentável, né? Então, esses são os pontos que é tão atrativo o carro elétrico em relação ao carro a combustão. E qual foi o ponto de virada, o que justificou a viabilidade econômica de produção dos carros elétricos nos últimos anos? Quando a Tesla começou nos Estados Unidos, né, a ter muitos carros elétricos, a população começou a aderir aos modelos da Tesla, se apaixonaram por aquele produto, isso chamou a atenção de mercados como a China, né? E a China, né, até que se sabe, tem mais de 300 marcas de carros elétricos na China e tomaram uma decisão que seria um dos modelos econômico da China para poder levar para o mundo. Então, hoje, a gente tem a China na ponteira desse mercado dos carros elétricos. Aqui no Brasil, por exemplo, tem previsão aí nos próximos anos de entrar 10 novas montadoras chinesas no Brasil, o que é fantástico. Isso gera competitividade, dá mais alternativa para o consumidor para poder escolher um carro entre o combustão, o híbrido e também o elétrico, 100% elétrico. Então, o consumidor sempre vai estar ali na balança de equilíbrio dessa decisão, que é o melhor de tudo, né? Então, vai ter cliente para combustão, vai ter cliente para o híbrido, vai ter cliente para o 100% elétrico. Então, o importante é o consumidor analisar e ver qual é o carro que melhor lhe atende. Mas quando a gente estava conversando aqui antes do programa começar, nós falávamos sobre os diferentes tipos de carros elétricos. Cheguei à conclusão, inclusive, que o meu carro, que eu qualificava como híbrido, não é exatamente algo que mude tanto a nossa realidade. Queria te pedir para explicar isso, é um papo interessante. Agora a gente tem a entrada dos híbridos leves no mercado, né? A gente tem uma das principais montadoras do Brasil que já começou a divulgar os seus híbridos leves, que nada mais é para reduzir a emissão, tá? Ele praticamente ele não aumenta a sua autonomia, ele vai continuar fazendo entre 12 a 13, 14 quilômetros ali, né, dentro da cidade, né, o que normalmente os carros a combustão faz ali. Então isso vai manter. O que reduz é que tem uma outra bateria ali que ajuda na redução de emissão. Então, o híbrido leve é somente isso, ele não é plugado na tomada, ele não te ajuda a ter mais autonomia, mas é somente para isso, né? Então, aí você tem os híbridos que tem 2 motores, uma combustão e um elétrico, e também continua não sendo conectado, você não coloca ele na tomada. Porque um motor reabastece, recarrega, na verdade. Exatamente. O outro, é isso? Que é daquela montadora japonesa, que foi os primeiros a entrar no Brasil, que a gente já está muito acostumado. Tá. Começou pelos táxis aqui em São Paulo, em outros estados também, né? São 2 motores, aí depois a gente já entra no híbrido. Aí tem o híbrido plug-in, que é o
que eu acho que é um formato muito bom, que é o que o Brasil está adotando como seu modelo. Hoje, as montadoras estão vendendo muito desse híbrido plug-in, que você anda na cidade ali, tem autonomia entre 30 até 150 km hoje já tem, para você poder andar na cidade. Então, para o seu dia a dia, para você levar os filhos na escola, para você ir trabalhar, ele atende muito bem para distâncias curtas, né? Então, vai de 30 até 150 km esse híbrido plug-in. Então, você carrega na sua casa e quando você for fazer viagens longas, você coloca combustível, o que ajuda na autonomia. A gente fala hoje até de carros híbridos com autonomia de até 1.000 km. O que é muito bom já. Então, você, somando os dois motores, você tem até 1.000 km para você rodar com um tanque de combustível. Então, isso é muito legal. E tem o 100% elétrico, né? Que é o que a gente vem falando, que as montadoras também têm crescendo aqui no Brasil. No ano passado, a gente teve uma venda de 93 mil carros eletrificados no Brasil. O que mistura tudo isso, tá? Menos o híbrido leve, tá? Os eletrificados menos de verdade, 93 mil. Esse ano, a gente deve chegar perto de 150 mil, tá? Então, e até 2030 a gente deve ter 2 milhões de carros eletrificados no Brasil. Então, esses são os números um pouquinho aí do que está rolando no mercado. E quando você olha esse mercado se mexendo, você enxerga um processo de consolidação análogo ao que os motores a combustão viveram ali no início do século XX? Hoje, pela conta da tecnologia, tudo vai ser mais rápido, né? Tudo vai ser mais acelerado, né? E o consumidor também mais até antenado. Então, assim, é lógico que nesse ano houve uma certa desconfiança pelo elétrico por conta o pessoal fala muito sobre bateria, mas só para você ter uma ideia, né, as baterias ela têm entre 2.000 e 5.000 ciclos de recarga. O que isso significa na prática? Se você faz uma recarga todos os dias, o que não é necessário, né, para uma autonomia de 400 km, por exemplo, você não vai carregar todos os dias seu carro. Mas vamos imaginar que você faça uma recarga todos os dias, a bateria duraria 13 anos. Se você faz recarga durante uma vez por semana, você teria uma bateria durando 40 anos. Olha que fantástico. Então, assim, a vida útil hoje do carro elétrico é muito maior do carro a combustão. Por exemplo, no meu carro, eu tenho um carro elétrico, eu vou fazer a primeira manutenção no meu carro agora com 2 anos. E não tive custo nenhum. Eu troquei pneu no carro, foi o que eu fiz no carro até hoje. Então, assim, o custo de manutenção do carro elétrico é infinitamente menor do que o carro a combustão, justamente pelo número de peças que envolvem na sua produção. Mas o que está acontecendo em relação a valor de revenda? A gente viu algumas discussões acontecendo nos últimos tempos, uma avaliação colocando em dúvida se o carro elétrico vai valer mesmo a pena, se ele é sustentável. E a bateria era um desses argumentos. Falta educar o mercado em relação a isso? Falta, tá certo. Esse é o ponto, justamente, você tocou no ponto exato. Hoje, pela falta de informação, e esse é o nosso papel, né, como atores da parte de eletrificação, divulgar mais, levar mais conhecimento às pessoas e mostrar que o carro elétrico é um grande barato, o carro é maravilhoso, mesmo no segundo dono, no terceiro dono, continua, você pode assistir hoje na internet vários proprietários de carro elétrico de 10 anos que a bateria perdeu muito pouco pelo seu uso. Então, assim, é um carro muito legal e existe, sim, essa desinformação no mercado. As pessoas têm falado mal do carro elétrico por falta de informação mesmo de verdade, né? E aí os lojistas geram insegurança que acabam dando ofertas muito abaixo do que realmente o carro vale, né? Por que você afirma que o custo total de propriedade de um carro elétrico é menor? Quais são as vantagens que um carro elétrico tem em relação a um carro a combustão? E me explica também se essa vantagem ela é só do carro que é absolutamente elétrico, nessa composição que você me falou, que tem 2 motores, um motor, só a partida. Qual é o modelo de carro elétrico que realmente apresenta todas as vantagens? A maior vantagem é no 100% elétrico. Tá. Porque, só para começar, ele não vai um líquido no carro. Para não dizer que não vai um líquido, ele vai do limpador do carro. Então, só por aí você já percebe que ele não tem nenhum tipo de fluido, ele não tem líquido, ele não tem graxas. Então, só por aí você já imagina o quanto de menos de peças você tem no carro. Tá? No carro híbrido, você tem tudo do carro a combustão. E ainda tem a bateria adicional. Então, nesse sentido, nós não podemos dizer que é uma grande vantagem em termos de manutenção. Claro. Tá? Então, em termos de manutenção, o elétrico realmente, em relação à combustão, é disparado, né, ali a sua parte de manutenção, porque não tem muito o que fazer, né? É um motor elétrico, você tem ali as outras peças como a bateria, né, os inversores que você converte ali a energia e outras coisas, mas é um carro muito, muito menos peça. Quando a gente fala sobre essa questão de autonomia, não só a autonomia do carro, mas também da duração da bateria,
Dá para observar um avanço nas tecnologias de construção ou a gente ainda tem algo muito parecido com o primeiro momento, com aquela primeira oferta de carros elétricos? Não, está havendo sim um movimento, né? As baterias estão sendo mais tecnológicas, mais sustentáveis inclusive ainda, né? Então hoje ainda se usa o lítio, né? Mas existem outras baterias a sal, né? Então tem outros modelos de bateria já surgindo, sendo testado, né? A gente já está vendo carros na Europa, na China com 1.000 km de autonomia, 100% no modo elétrico, o que é fantástico. Imagina você ter um carro com 800 km, 1.000 km de autonomia, né? Então vai mudar bastante esse mercado ainda, só está no começo, a gente só está no começo da eletrificação, esse mercado muda bastante ainda.